Olá, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não sei que horas que você vai assistir esse vídeo. Meu nome é Renata, eu tenho 38 anos, sou mãe de dois meninos, o Gabriel e o Lucas. Sou cristã desde os meus 16 anos. Me converti ainda muito novinha, mas adoraria ter me convertido antes. Congrego em uma igreja local aqui na cidade que eu moro, em Rio das Ostras. E eu e o meu marido, Davi, nós estamos família educadora. E há 4 anos. Começamos em 2020 por causa da pandemia, né? Para não deixar de ofertar pro Gabriel, nosso filho, para fazer 8 anos agora em abril. E fui conhecendo sobre educação domiciliar e me apaixonando. Eu amo ensinar crianças e fui me identificando, né? No caminho, no percurso, muitos medos foram sendo vencidos. E hoje esse vídeo é para vencer mais uns medos. Eu queria compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem falado ao meu coração. Eu queria trazer essa reflexão para você, mamãe, mãe cristã especificamente, né? Não necessariamente que faça educação domiciliar. O nome do canal é Nossa Vida Educando, é o nome do nosso perfil, é um perfil privado no Instagram, onde a gente coloca a nossa rotina de educação domiciliar. Mas o nome Nossa Vida Educando é porque nós acreditamos muito que o modelo, né, que nós devemos ser um modelo vivo, né, nós devemos ser o padrão para que os nossos filhos possam, de fato, ser, né, genuinamente as melhores pessoas possíveis. Então é nesse lugar de entender que eu sou um modelo, que eu sou um exemplo, que eu vou me moldando, que eu vou buscando me conhecer, que eu vou buscando no Senhor, através da oração, através da leitura da palavra, me adequar ao padrão dos céus, para que os meus filhos possam ver em mim um modelo a ser seguido e copiado, né? Eu tenho aqui no mural essa impressão, é um print que eu fiz de alguma página do Instagram e achei bem legal, né? O exemplo é o grande mestre da educação. E aí eu printei, imprimi e coloquei no mural porque é algo que eu acredito com muita força. E por acreditar muito nisso, que eu entendi um dia que eu precisava ter domínio da Bíblia para poder ser o mais cristocêntrica possível, para que os meus filhos pudessem copiar, para que os meus filhos pudessem ter um exemplo vivo dentro de casa. E eu queria falar hoje especificamente sobre as transformações que vêm em nós, não só por causa da Bíblia, não só por causa da palavra de Deus, mas também por causa da maternidade. Eu queria abrir essa nossa conversa, esse nosso bate-papo com um versículo que está lá em Timóteo, 1 Timóteo 1,7, que eu gosto muito, que fala assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Senhor, Ele trouxe esse lugar pra gente. Jesus nos trouxe acesso a esse lugar de um espírito corajoso, de um espírito de amor e de um espírito de equilíbrio. Então, nós viemos de uma rotina, de uma vida corrida. Nós trazemos conosco muitas coisas da nossa primeira família, né, família de origem. A gente é um pouquinho da mistura de nossos pais, nossos irmãos, nossos tios, nossos primos, porque a gente vai pegando, mas especialmente do nosso núcleo, né, com quem a gente mais conviveu ali, pai, mãe, e para quem teve irmãos e irmãos. E muitas coisas fogem do padrão de Deus. E aí quando a gente começa a conhecer o Senhor, começa a se relacionar, começa a ler a Bíblia, a gente vai vendo, caramba, quantas coisas eu tenho que não está condizente com a palavra. Senhor, e agora? Como é que eu faço? E a gente começa a buscar o Senhor, começa a mergulhar no Senhor, começa a querer ser moldada, a gente começa a tentar ajudar o Espírito Santo. Foi algo que aconteceu muito comigo. A cada vez que o Senhor mostrava uma fragilidade, uma área escura da minha personalidade, algo errado em mim, eu começava a buscar conteúdo para mudar, eu começava a fazer força com meu próprio braço para ajudar a Deus a transformar aquilo em mim. Mas é algo que são processos que vai fazer essas transformações. O Senhor, Ele vai nos capacitar, vai nos moldar, sim, mas Ele vai nos submeter a processos para nos transformar. E a gente precisa ter, acima de tudo, paciência com a gente e misericórdia de nós mesmos. Então, o Senhor, Ele quer que a gente desfrute desse lugar de autoridade,
de um espírito de poder, corajoso, ousado, que não teme, só teme ao Senhor, que não teme o que o homem possa nos fazer, que não teme um olhar torto, que não teme uma crítica, que não teme se mostrar no mundo, né? Eu por muito tempo tive muita vergonha de me expor, tive muita vergonha de falar em público, e o Senhor foi tratando isso em mim. Esse vídeo é uma forma de eu vencer um pouco esse medo de me expor, de falar para as pessoas, de trazer algo que eu acredito que vai ser útil, né? Porque eu acho que eu não vou saber falar, eu não vou transmitir o que está no meu coração com propriedade, com domínio, com segurança, né? A coisa do perfeccionismo, sabe? E o Senhor, Ele quer que nós tenhamos equilíbrio, poder, ousadia, amor, o amor de Jesus, que é o amor sacrificial, é o amor onde nós nos deixamos, onde nós morremos para os nossos desejos, para fazer a vontade do Senhor e nos sacrificar pelo próximo, por alguém, ou para os nossos filhos, ou por nossos maridos, ou por um parente, um amigo, uma pessoa de fora. O amor sacrificial, né? O amor que é incondicional, que independe do que o outro faça para mim ou deixe de fazer, né? Um amor que não pede nada em troca. Esse nível de amor que, humanamente falando, a gente olha e diz, eu nunca vou alcançar. Mas se está aqui na palavra, né, que Ele nos deu, então nós precisamos nos apropriar dessa palavra, nós precisamos nos apropriar dessa verdade, profetizar isso sobre as nossas vidas. Eu tenho esse amor, eu vou viver esse amor de sacrifício, de negar a mim mesma, de me entregar por quem quer que o Senhor me peça para que eu me entregue. E equilíbrio. O Senhor, Ele tem equilíbrio, Ele tem moderação, né? Equilíbrio fala de algo que não tá nem para mais nem para menos de um lado, não tá desequilibrado, né? Se a gente vê uma balança, eu tenho uma balança ali, eu tô olhando para ela, que eu e o Biel fizemos, de recicláveis, né? Então, se eu ponho um peso de um lado e ponho um peso mais ou menos do outro, ela vai ficar assim ou ela vai ficar assim? Mas se eu ponho o mesmo peso, ela fica em equilíbrio, ela fica certinho, e é muito bonito você ver algo certinho, né? Você vê as coisas... há uma beleza na uniformidade, há uma beleza na perfeição, né? Então o equilíbrio, ele fala disso, de perfeição. Então quando a gente entende que no Senhor, que Jesus conquistou isso para nós, a gente começa a profetizar e a gente começa a buscar o Senhor. Muitas áreas o Senhor nos trata, né, com esse foco de nos levar a esse lugar de equilíbrio, de nos levar a esse lugar de amar como Jesus amou, de nos levar a esse lugar de coragem, de ousadia, de não temer, né? Aquilo que vem no nosso coração a gente fazer. Por muitas vezes eu tive vontade de compartilhar algo no Instagram que o Senhor estava queimando no meu coração, e eu, com medo do que as pessoas iam pensar, com medo do que as pessoas iam falar, deixei de fazer. Né? Mas eu tenho aprendido ao longo desses últimos meses, né, que aquilo que o Senhor entrega, aquilo que o Senhor nos pede para fazer, para falar, que a gente deve fazer, que a gente deve falar. Né? Eu tenho uma amiga que, a Dai, ela faz vídeos, né, no Instagram, e eu falo assim, você me inspira, porque assim, eu já tive vontade de falar algo, já tive vontade de colocar algo, de compartilhar algo, mas eu fui vencida pelo medo, eu fui vencida pela vergonha, eu fui vencida pelo que vão pensar de mim, né? Eu já fui vencida pelo perfeccionismo. Não tem que ser durante o dia, tem que ser com a melhor luz, tem que botar filtro, tem que esperar os meninos dormirem pra estar em silêncio. E veja só, eu tô aqui falando, fazendo vídeos, os meninos estão por perto brincando, eu não tô com filtro. O Luquinhas vem aqui, bota a carinha pra ver o que tá acontecendo e sai. O meu caçula. E eu tô aqui me lançando, né, tentando sair desse lugar. Tô nervosa, tô um pouco trêmula, mas entendendo que nós temos que responder ao ID do Senhor, né? Então eu fiquei pensando assim, eu não gosto e quero muito desapegar do Instagram. Cada vez mais eu tenho buscado esse lugar de desapegar das redes sociais. Então eu posso fazer o caminho que eu faço. Quando eu quero ler sobre um tema, pesquisar sobre um tema, estudar sobre um tema, eu não vou pro Instagram de primeiro. Eu vou buscar algo com mais substância, né? Não um post, nada disso. Mas quando eu quero realmente, de fato, pegar uma substância, aprender algo, ruminar algo, ouvir algo de alguém
que tem a oferecer que tem um ensino, eu não vou pro Instagram, eu vou pro YouTube. Vou fazendo as coisas com um fonezinho de ouvido, ouvindo na medida do possível, salvo na minha playlist, para depois ouvir de novo com calma se der, se não der, pelo menos tá salvo lá um dia, em algum momento que eu lembrar que eu comecei e não terminei, eu volto lá pra ouvir. E aí eu falei assim, eu vou fazer videozinhos, então, no YouTube. E aí criei o canal aqui com o mesmo nome do Instagram da gente, de Educação Domiciliar, porque o nome é isso que eu quero transmitir. A gente precisa ser transformada para que os nossos filhos aprendam de forma genuína. Precisa começar primeiro em nós, para que eles venham também a ser arrastados para esse lugar. Nossa vida educando, uma frase que eu aprendi, um termo que eu aprendi recentemente com a Isabel Lavô, currículo vivo. Sermos currículo vivo é isso, nós sermos exemplo, nós não apenas ensinarmos por palavras para os nossos filhos, mas eles veem em nós um modelo a ser seguido, um padrão dos céus dentro da nossa casa. Então, para você que às vezes se pega com muitas fraquezas, com muitas áreas escuras, à medida que o Espírito Santo vai te mostrando, não desanime, não deixe de crer que o Senhor vai te transformar, não desista. O Senhor, Ele vai te transformar, o Senhor, Ele vai te moldar, o Senhor vai te colocar ajustada no padrão que Ele planejou para você, que Ele tem planejado para cada uma de nós. O Senhor vai te colocar em equilíbrio. Então, a medida e a estatura de Jesus, que está lá em Efésios, Efésios 4, é a medida que nós podemos sim alcançar, começarmos a alcançar, porque a perfeição, a santificação, ela vai ser completa, vai ser concluída na eternidade, 1 Tessalonicenses 5,16 fala, que Ele nos apresentará naquele grande dia, corpo, alma e espírito santificados, Mas já começa aqui. E o Senhor, Ele quer fazer na nossa vida, mas a gente precisa abrir o nosso coração. Tem uma frase que o pessoal de terapia usa muito, aceita-te, conhece-te, aceita-te, supera-te, E é algo que é real. Enquanto você está aceitando as coisas como são, eu sou assim, eu nunca vou mudar, realmente você não vai mudar, você já está profetizando. Lembra, a nossa boca, nossas palavras, elas têm poder criacional. Somos cristãs, então o cristão, ele tem as palavras que saem dos lábios, as nossas palavras, elas têm poder de criar algo, de fazer existir, de trazer existência. Mas o Senhor, Ele tem poder para transformar, Ele tem poder para tirar todas as nossas mazelas, mas a gente precisa primeiro reconhecer, se colocar com humildade diante do Senhor. Senhor, eu tenho essa fraqueza, Senhor, eu tenho esse desejo pecaminoso, eu preciso de Ti, me ajuda, Senhor. E começar a se deixar ser tratada pelo Senhor, começar a aceitar o que Ele mandar, porque Ele é soberano e Ele vai mandar processos, vai vir processos para que você seja lapidado, para que você venha a responder com o padrão dos céus. Você vai ser colocado à prova, tá? Então, não rejeite quando vier as provações, porque é do Senhor, Ele está respondendo as suas orações. Porque não existe como nós nos desprendermos, nós nos desapegarmos de todo um aprendizado de uma vida inteira, de uma infância inteira, de repente. Seria maravilhoso se fosse assim, mas não. É devagar, são os processos. E o Senhor vai, pouco a pouco, tirando de nós o que não foi Ele que colocou. E à medida que a gente mergulha na palavra, lê a palavra, o Senhor vai acrescentando algo dele. É uma troca, e é uma troca muito linda. A maternidade é um lugar, assim, é uma incubadora maravilhosa para esses lugares de transformação. Os nossos filhos, eles mostram que nós somos áreas em nós que nós nem sabíamos que existia, e nos dá a oportunidade de querermos esse lugar de transformação e de buscarmos esse lugar de transformação. No domingo de manhã, na salinha, eu sou tia da salinha na igreja que eu congrego, e foi um momento muito marcante para mim, porque a aula foi sobre perdão, e na aula tinha uma atividade proposta e eu fiz algumas modificações, que era riscar, era escrever um cartãozinho para cada criança de cartolina, para elas escreverem
o pecado que elas queriam abandonar, que elas gostariam de abandonar, e depois apagar, né? Mas isso ia ficar meio que individual. E o Senhor, ele fala muito do confessar uns aos outros. Então eu mantive uma cartolina inteira e passei lápis, fizemos uma roda no chão e pedi para que cada um escrevesse, fosse passando a cartolina e cada um fosse escrevendo o seu pecado. E depois a gente fez um ato profético, né? Assim como estavam, depois passei borracha para cada um deles, para eles irem apagando, e fui ministrando para eles que à medida que, assim como eles estavam apagando os seus pecados com aquela borracha, assim o Senhor, quando a gente se arrepende, reconhece, se arrepende, ele também apaga e se esquece dos nossos pecados. E depois, como um ato profético, eu rasguei aquela cartolina, né, trazendo a referência para eles de quando o Senhor fala lá em Romanos que ele cravou na cruz toda a cédula de acusação que havia contra nós. Porque o diabo, ele vai sempre tentar mostrar pra gente, lembrar pra gente de que nós somos ainda aquilo, nós somos ainda aquela pessoa, que nós não mudamos. Mas a gente precisa profetizar que eu tenho um espírito de poder, eu tenho um espírito de amor e de equilíbrio, que eu sou uma nova criatura, que eu tenho a mente de Cristo. Entende? Então, assim, é conhecer muito a Bíblia, para que quando os dardos inflamados do maligno vier na nossa mente, porque o nosso maior campo de batalha é a nossa mente, a gente rebater com a palavra, a gente lutar e guerrear com a palavra. Então, a palavra, que ela simboliza a água, né? Ela que limpa e que nos purifica. Quanto mais a gente vai lançando essas verdades no mundo espiritual, declarando com a nossa boca, liberando a realidade dos céus, o Senhor vai moldando, o Senhor vai transformando, o Senhor vai nos purificando, e dia a dia, pouco a pouco, nós vamos sendo de fato transformadas. Não pode desligar, Luquinhas. Então eu queria compartilhar isso com vocês nesse início de noite. São 18h45. Deixar para vocês essa reflexão. O Lucas está mexendo em volta, tem um negócio segurando aqui o tablet atrás e ele está só mexendo. Então eu queria compartilhar isso com vocês, agradecer você que está assistindo, que assistiu, e se isso confirma algo no seu coração, que o Senhor te ajude, te capacite, amém? A estar vencendo, andando mais uma milha e mais uma milha, quantas milhas forem necessárias para que você vença nessa área. Eu tenho um problema com mentira, eu tenho um problema com falta de perdão, eu tenho um problema com ira, né? São tantos, né, que a gente vai identificando ao longo da nossa jornada, mas o Senhor, ele pode e ele quer nos transformar e nos limpar e nos purificar de cada uma dessas fragilidades, desses pecados. E nunca se esqueça de que o Senhor, ele perdoa. Quando de verdade, de fato, filho, não mexe no meu celular, por favor. Quando de fato nós nos arrependemos, filho, por favor, não mexe. Então, quando nós de verdade nos arrependemos, o Senhor, ele nos perdoa, porque ele é um pai de amor. Ele não vai ficar jogando na nossa cara, olha, você fez isso daquela vez, né? Ele não vai ficar relembrando. Quem faz isso é o diabo que fica nos acusando. Mas o Senhor não. O Senhor, ele lança no mar do esquecimento e ele nos dá uma nova chance. Todo o tempo, todos os dias, desde que nós venhamos a ter verdadeiramente se arrependido e desde que nós queiramos de verdade mudar, se parecer com Jesus, né? Nosso irmão mais velho, nosso primogênito, né? Aquele que nos deixou um modelo. E à medida que nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo esse modelo cristocêntrico dentro da nossa casa, e vai repercutir, vai reverberar na vida dos nossos filhos e também de todos que nos rodeiam, nosso marido ou quem quer que more por perto, né? Nós vamos vivenciando essas transformações e vamos também impactando aqueles que convivem diretamente com a gente, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Eu vou fazer uma oração. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Que o Senhor te abençoe muito. Filho, a mamãe vai fazer uma oração agora. Você pode fechar os olhinhos, fazer silêncio, por favor? Tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por essa noite. Muito obrigada por esse dia. Pai, eu não sei quem são as pessoas que o Senhor vai alcançar com esse vídeo, as mães que o Senhor vai tocar. Eu oro pela vida de cada uma delas.
Ó Deus, que o Senhor venha ativá-las, ó Deus, para viver o sobrenatural em seus lares. Que o Senhor venha ativar o coração, fazer queimar o coração de cada uma dessas mulheres ou homens até que venham assistir esse vídeo, para entender que o Senhor tem para nós o desejo de coisas grandes, que o Senhor tem para nós o desejo de que vivamos o céu aqui na terra, que o Senhor tem o desejo para nós de que nós sejamos verdadeiros modelos do Senhor na vida daqueles que nos rodeiam, principalmente na vida dos nossos filhos. Eu oro para que o Senhor venha transbordar a unção sobre cada uma dessas pessoas, para elas andarem mais uma milha e não desistirem, que elas possam permanecer nesse lugar de um coração desejoso de ser transformado para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, que cada vez mais, Senhor, ela venha ter um coração sedento, um coração queimando, um coração obstinado por parecer contigo, Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, que possamos crescer no conhecimento do Senhor, que possamos ter o nosso coração cada vez mais queimando de fome e sede por andarmos em conhecimento e crescermos no conhecimento do Senhor Jesus. Nós te amamos, Jesus. Eis-nos aqui. Amém. Deus abençoe.